Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, quem trouxe a Bíblia aí? Irmão, eu trouxe a minha Bíblia. Depois de 5 anos de casa do Pai. Que vergonha, Jesus. Traga a palavra do Senhor, amém? Nós vamos começar a trazer a Bíblia para a igreja. Que é importante, irmão. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Vamos para cima. Pode tomar o seu lugar. Abra a palavra do Senhor no segundo livro de Reis. O Rufino vai ficar comigo hoje, Rufus? Eu e você? Já coloca o microfone. Se você sentir que tem que cantar, canta comigo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 7. Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Fale conosco nessa noite de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos diante de um cenário de uma mulher que era casada com um dos servos dos profetas. Ela tinha seus filhos e de repente o seu marido morreu. O homem de Deus morreu, o servo do Senhor morreu. Então começa a história de uma mulher agora que está com 2 filhos. E os seus credores batem na sua porta querendo cobrar as dívidas que ficaram para trás, falando assim: nós precisamos da dívida paga. Ela não tinha com que pagar, ela não tinha nada. Então ali eles queriam levar embora os filhos daquela mulher. Pela lei aquilo era aceitável, porque existia algo em Israel que se chamava o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, tudo aquilo que tinha sido negociado como forma de serviço escravo ou terras que foram tomadas, em 50 anos deveria ser devolvido. Então quando alguém não tinha condições de pagar, a graça de Deus ainda vinha através do ano do jubileu. Então a pessoa, ela perdia tudo que ela tinha, ela perdia os seus filhos, perdiam suas terras para pagar a dívida, mas depois de 50 anos tudo retornava ao lugar. Nós estamos diante de um cenário que a Bíblia não vai falar ao certo a idade dos meninos, mas provavelmente eles eram menores de idade, porque senão eles estariam trabalhando para poder trazer o sustento e pagar as dívidas. Mas é uma mulher que ela perdeu o seu marido, e agora ela estava diante de um cenário de perder o seu filho, seus 2 filhos. Nós chegamos num ponto de extrema urgência na vida dessa mulher. E quando essa mulher chega num ponto de extrema urgência, o que ela faz é pedir ajuda. Repita comigo: pedir ajuda. Nós estamos diante de cenários que encaixam com a nossa vida. Quantos de nós só chegamos ao ponto de pedir ajuda para alguém quando estamos passando pelo pior momento da nossa vida? Coisas que poderiam ser evitadas na nossa vida se nós pedíssemos ajuda no início do problema. Quantos casamentos chegam nas nossas mãos com o adultério já tendo acontecido, ou
a falta, entre aspas, a falta de amor já chegou, ou o flerte, ou as curtidas, já chegou no extremo. Aí procura ajuda no extremo. Quantas vezes nós recebemos pessoas que elas só pensam em cuidar da saúde quando chega o diagnóstico da doença? Foi no médico, o médico falou, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. E aí a pessoa, então, agora ela começa a acelerar e querer buscar a solução. Quantas pessoas não só vão procurar ajuda terapêutica, emocional, com psicólogos ou profissionais, quando chega no período do burnout dentro da empresa? Teve um burnout, teve um esgotamento emocional, pastores, líderes. Quantos de nós só vamos buscar férias ou qualquer coisa do tipo quando chega na extrema urgência? Aí nós vamos buscar ajuda. Essa mulher, ela poderia ter resolvido muitas coisas na vida dela. Nós poderíamos estar lendo essa história e ela poderia ser diferente. Como que ela poderia ser contada? Quando chegou a dívida na casa do homem de Deus, ele ainda estava vivo, a mulher sentou com o homem e juntos eles fizeram um planejamento financeiro de como quitar as dívidas, de como organizar a família. Eles procuraram ajuda. Encontraram um profeta, o profeta deu uma orientação, eles pegaram vasilhas, encheram com azeite, venderam tudo que tinha, prosperaram, cresceram como família, e o homem e a mulher de Deus viveram plenamente felizes enquanto ele ainda tinha vida. A história poderia ter sido assim se eles tivessem se atentado ao problema e pedido ajuda antes. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas essa mulher, ela vai pedir ajuda quando chega o limite, quando chega o caos. Porque na nossa cabeça nós temos a concepção de que Deus só vai fazer milagre quando chegar no limite de tudo. Nós fomos ensinados que Deus só vai agir quando chegar na extrema urgência da nossa vida. Deus só vai fazer um milagre em cenário de morte, Deus só vai fazer um milagre em cenário de término de casamento. Deus não pode fazer um milagre no processo ou no início, Deus só pode fazer um milagre no final. Então explica para mim, por que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre? Porque Deus quer nos ensinar que nós precisamos pedir ajuda, não quando está tudo na pior, no extremo. Dá para pedir ajuda ainda quando está só numa febrezinha. Dá para pedir ajuda quando está só numa dor de cabeça. Dá para pedir ajuda quando está começando as primeiras discussões no casamento. Ei, dá para pedir ajuda quando você já sentiu os primeiros sintomas que teu corpo não está legal. Dá para pedir ajuda antes. Quando a tua cabeça já começa a vir com pensamentos que não são interessantes. É esse o momento de pedir ajuda. Mas nós vamos empurrando, por quê? Porque nós não queremos pedir ajuda. E por que não queremos pedir ajuda? Porque nós somos orgulhosos. Por que eu vou mostrar as minhas fraquezas? Por que eu vou demonstrar para as pessoas a minha dor? Por que eu vou deixar as pessoas verem o quanto eu sou fraco? Não, a minha vida no Instagram mostra que tudo é diferente. E nós vamos sustentando um perfil e uma aparência de que não, nós não precisamos pedir ajuda. Nós conseguimos conduzir, nós vamos levando, nós vamos empurrando. Vamos criando fortalezas dentro de nós. Nós não queremos expor as fraquezas, porque aprendemos que fraqueza é algo que não é legal. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9 ao verso de número 10. Coloca na tela para mim, por favor. Será que você pode ler comigo? Ele, porém, me disse, a minha graça... Não. Vocês estão... Vamos de novo, vamos lá. 1, 2, 3. Ele, porém... Fala comigo, fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na... Próximo versículo. Por isso, por Cristo, alegro-me nas minhas... Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então eu sou... Ei, irmão, para de ficar se preocupando em querer mostrar algo. Nós, quando somos fracos, a glória de Deus desce sobre nós. Quando pedimos ajuda, Ele desce e faz milagres nas nossas vidas. Mas o orgulho nos faz falar, não. Por que eu vou pedir ajuda agora, na primeira discussão do meu casamento? Eu não vou pedir ajuda. Por que eu vou pedir ajuda agora, na primeira crise emocional? Não, eu consigo levar, eu consigo caminhar. O seu filho está se perdendo, você já não tem mais um relacionamento com ele. Não, eu não vou procurar ajuda, eu vou levando.
Nós já éramos para estar vivendo coisas maravilhosas se tivéssemos procurado ajuda antes. Com o nosso cônjuge, com a nossa família, nos nossos negócios, na nossa empresa, no nosso casamento. Essa mulher já era para estar cheia de vasilhas de azeite, vendendo o que tinha, pagando todas as dívidas e vivendo, desfrutando com seu marido. Mas não, nós vamos empurrando. Nós sabemos que as coisas não estão bem, mas nós não falamos. Nós sabemos que as coisas não estão legais, mas a gente vai empurrando. Tem que ter coragem para pedir ajuda, irmão. Tem que ter coragem para procurar um amigo, para procurar um pastor, para procurar um líder, para procurar um profissional e falar assim, ó, não está legal. Não está legal. Mas nós precisamos pedir ajuda, irmão, para quem pode resolver o problema. Essa mulher, ela não foi no Instagram, ela não foi para amiga, ela não foi para uma outra pessoa, ela foi atrás do profeta. Fala comigo, profeta. Nós precisamos procurar homens e mulheres de Deus para poder nos dar direções daquilo que devemos fazer. Ela foi até o profeta. Porque nós precisamos entender que muitas pessoas, às vezes, que se aproximam de nós, elas só querem informações da nossa vida, mas não para dar ajuda, mas para compartilhar a informação. A Bíblia vai trazer um cenário de uma mulher que vai até o profeta e pede ajuda. A Bíblia também vai trazer um outro cenário de uma outra mulher em 2 Reis, no verso de número 26 ao 28, é uma outra história. Ela correu, é uma mulher que tinha um filho, esse filho morre. E aí ela pega o menino, coloca dentro de casa, vai até o profeta, subindo a montanha. Ela fala, eu preciso conversar com o profeta. Então correu ao seu encontro e perguntou a ela, quem é esse? É o servo do profeta. Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Repita comigo, vai tudo bem. Para aqueles que não podem resolver o teu problema, você não tem que ficar expondo as suas fraquezas. Mas para aqueles que têm autoridade que foi dada do céu, você precisa abrir o teu coração e falar, me ajuda. Por que muitos de nós não abrimos o nosso coração para as pessoas? Porque quando abrimos o coração para alguém, vazaram a informação nossa e nos constrangeram. Quem aqui já passou por isso? Pastor, eu abri meu coração e vazaram. Levanta a mão bem alto. Eu abri meu coração e vazaram. Por quê? Porque muitas das vezes a gente abriu para a pessoa errada. Aí nós vamos pegar o princípio de conversar e confessar os nossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. Nós vamos pegar esse princípio e jogar no lixo porque alguém falhou conosco. Não, irmão. Nós precisamos tirar um aprendizado. Para quem não pode resolver o nosso problema, a resposta é, vai tudo bem, está tudo bem. Mas para aqueles que podem resolver o nosso problema, nós devemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa vida e falar, eu preciso de ajuda. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos buscar a direção de pessoas que se capacitaram para isso, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Nós não vamos conseguir carregar o peso da terra nas nossas costas. Nós não vamos conseguir carregar o peso do mundo sobre os nossos ombros. Nós precisamos clamar, gritar e buscar ajuda quando necessário. O porquê que muitos de nós não buscamos ajuda? Porque nem sempre, irmão, e preste atenção nisso, nem sempre a resposta do nosso pedido é da forma que nós esperávamos. Então nós nos frustramos. Verso de número 2, do capítulo de número 4, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Às vezes a nossa esperança é, eu vou pedir ajuda, eu preciso pagar uma conta, eu preciso pagar algo, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou pedir ajuda. E quando você vai pedir ajuda, a pessoa te volta com uma outra pergunta, e o que você tem na sua casa? Às vezes a resposta que nós queríamos não era essa resposta especificamente. A nossa expectativa é de que a pessoa vai e resolva o nosso problema. Por que muitas vezes não pedimos ajuda? Porque nós esperamos que a pessoa tem que fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, nem Deus vai fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Às vezes a resposta vem de uma forma que nós não queríamos,
Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 11. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã, quando descobre que existe um profeta, ele vai até o profeta. Ele tem lepra, ele está doente. Quando ele chega diante da casa do profeta, ele bate na porta, nem o profeta saiu para receber ele. O profeta só mandou uma mensagem para ele dizendo: vai e se lave no rio Jordão, quando você mergulhar 7 vezes você vai ser curado. A resposta dele foi: eu estou indignado com isso. Eu tinha certeza que ele sairia, colocaria a mão sobre o lugar afetado. Eu tinha certeza que ele viria e faria um milagre. Eu tinha certeza que ele ia fazer de uma forma diferente. Eu procurei a ajuda de pessoas, pastor, mas as pessoas me abandonaram, elas não se importaram comigo. Elas me falaram algo que eu não esperava que elas iriam falar. Ei, irmão, nem sempre a resposta vem do jeito que você quer, mas ela sempre vai ser a resposta que você precisa. Não, porque as pessoas poderiam fazer isso por mim, irmão. A resposta de Deus é o melhor remédio para a tua vida. Não vai ser de tal forma, não, irmão. Você já percebeu que Deus nunca vai fazer do jeito que a gente acha que tem que ser feito? Nunca. Porque se Deus fizesse do jeito que você queria há 5 anos atrás, aquilo que você pediu, você estaria frustrado hoje, sim ou não? Já pensou se você tivesse namorado aquele cara que você chorava: ai, como eu queria casar com ele? Olha só do que Deus te livrou hoje. Ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações. Já pensou se você tivesse comprado aquele carro, entrado naquele negócio que você chorou, que você bateu o pé, que você esperneou? Já pensou se você tivesse entrado nesse negócio? Olha o BO que você ia estar hoje. Deus te livrou, irmão, porque nem sempre a resposta vai vir do jeito que você quer, mas o melhor remédio é a resposta que Deus pode dar do jeito que Ele quer fazer. Vai, se lave no Jordão. E aí a mulher fica indignada: mas o que eu tenho é pouco. O que eu tenho é pouco para resolver o meu problema. E aqui Deus começa a fazer um milagre. Irmão, aquilo que é pouco aos teus olhos é muito nas mãos do Senhor. Aquilo que parece pouco diante de você é muito nas mãos de Deus. O dom que você tem parece pouco, mas o pouco na mão de Deus, Deus pode multiplicar. Os homens chegaram diante de Jesus e falaram assim: mestre, nós temos aqui um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus está dizendo: o pouco na minha mão pode se transformar em muito. O pouco na minha mão pode abençoar vidas. O pouco na minha mão fará multidões serem alimentadas. Deixa eu te falar, é pouco para você, mas para Deus é muito, irmão. Ah não, o milagre não vai acontecer porque tem que ser muito. Eu pedi ajuda, mas eu só tenho um pouco de azeite. Deixa eu te falar uma coisa: é no pouco que Deus faz, é no pouco que Deus reage, é no pouco que Deus gera milagre na tua vida. Então não pare, não tenha medo, porque é pouco, não. Zacarias 4:10 vai dizer: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O pouco na sua mão é muito na mão de Deus. O pouco na sua mão é muito na mão de Deus. Então o profeta olha para ela e fala assim: vai para dentro da tua casa, reúne os teus filhos, peça vasilhas, pega o pouco de azeite que você tem, entra para dentro da tua casa, verso de número 3 ao 4. Pegue emprestadas, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Repita comigo: feche a porta. Mais uma vez, feche a porta. Irmão, isso aqui é tão poderoso que Mateus capítulo 6, verso número 6 vai dizer: entra para dentro do teu quarto e fecha a sua, porque o milagre que você precisa vai acontecer num ambiente de intimidade. O milagre que Deus quer fazer na tua vida de multiplicar vai acontecer num ambiente secreto. Não é com a porta aberta, é com a porta fechada. Entra, fecha a porta, porque lá dentro vai acontecer milagres. A ajuda nem sempre vai vir da forma que a gente imagina, irmão. O milagre nem sempre vai acontecer da forma que a gente espera. Mas quando você colocar o joelho no chão e começar a clamar ao Senhor, quando você colocar o joelho no chão e começar a falar com Ele, o milagre vai acontecer, a bênção do Senhor vai descer, as glórias do Senhor vão ser derramadas sobre a tua casa e sobre a tua vida. Entra para dentro do quarto, fecha a porta.
Um dia Jairo chega diante de Jesus e fala assim: a minha filha está enferma. Jesus diz assim: então vamos até lá, eu irei curá-la. No meio do caminho, a mulher de fluxo de sangue toca em Jesus, você conhece a história. Mas eles continuam, depois chegam até lá, e no meio do caminho alguém para Jesus e Jairo diz: parem de incomodar o mestre, a menina já morreu. E Jesus, fazendo pouco caso do que eles disseram, olhou para Jairo e disse: então somente creia. Quando Jesus chega diante do lugar, todos estavam chorando do lado de fora. Eles estavam chorando porque dentro da casa a menina estava morta. Jesus levanta a voz e diz assim: ei, não chorem, acalma o coração de vocês. A menina não morreu, ela só dorme. Naquele momento a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam chorando começaram a dar risada. Jesus, olhando aquilo, pegou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, levou eles para dentro da casa e fechou a porta. Aprenda uma coisa: milagres vão acontecer em ambientes de intimidade, não em ambientes emocionais. Quem chora e ri ao mesmo tempo são emocionados. O milagre acontece dentro do ambiente de intimidade. Fecha a porta, irmão. Entra, fecha a porta. Porque quando você fecha a porta, o milagre começa a acontecer lá dentro. Quando você fecha a porta, Jesus começa a operar dentro da tua casa. Quando você fecha a porta, Jesus começa a realizar milagres e maravilhas naquele local. Para todo mundo está morto aquilo que está na tua mão, mas para Jesus só está dormindo. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando. O ministério pode parecer morto para todo mundo, mas para Jesus só está dormindo. O chamado pode parecer morto, o casamento pode parecer morto. Mas Jairo precisou sair de onde estava, ir até Jesus e pedir ajuda. Peça ajuda, porque quando você clamar, Ele vai vir. Quando você falar, Ele vai descer. Fecha a porta. O milagre acontece no ambiente de portas fechadas. Existem lutas que elas aparecem para nos colocar de volta nas portas fechadas. Se você for prestar atenção na sua vida, em algum período da tua vida você orou muito, o milagre aconteceu, sim ou não? Sim ou não? A sua intensidade de adoração continuou da mesma forma? Não, fala não, pode falar, não, nem a minha. Aí o que Jesus faz? Nos leva de volta, através das dificuldades da vida, para um ambiente de portas fechadas. Pede ajuda para Ele, que Ele pode tirar daí, irmão, mais uma vez. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ah, irmão, volta. Volta, volta. Fala para Ele, me leva, me leva. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluias. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Volta para lá, irmão, volta para lá. Aos teus pés me rendo, Volta para o lugar onde você não deveria ter saído. a tua glória Volta para o ambiente a qual você não deveria ter saído. Volta de joelhos para a presença dEle, fecha a porta, pede ajuda, Ele vai te ouvir. Coragem, pede ajuda, Ele vai te ouvir. Com as portas fechadas, num ambiente de intimidade, num ambiente onde não tem ninguém, Jesus libera uma palavra sobre aquela menina, dizendo, Talita cumi, que significa, menina eu ordeno, levanta. E a Bíblia vai dizer que a menina levantou. Portas fechadas. Verso de número 5 ao verso de número 6, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe eram trazidas. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Repita comigo, o azeite
parou, não acabou. Repita comigo: o azeite parou, mas não acabou. Esse detalhe do texto significa muito, porque ela estava aqui, enchendo a vasilha, e o azeite, o pouquinho de azeite que tinha na mão dela, ela ia derramando e o azeite não acabava. Ela ia derramando e o azeite não acabava. Então ela falou: filho, traga mais uma. E eles colocam mais uma e o azeite continua caindo. Ei, filho, traga mais uma, e o azeite continua caindo. Filho, traga mais uma, e o azeite continua caindo. Traga mais uma, e o azeite continua caindo. Ela falou: traz mais uma. Ele falou assim: acabaram-se as vasilhas. O azeite parou de correr. Sabe por que o azeite parou de correr? Porque ela parou de trazer vasilhas. Tem coisas na sua vida que não acabou, só parou, porque você parou de trazer. Ah, meu irmão, tem coisas na sua vida que Jesus está aqui com azeite. Ele está falando assim: volta a trazer vasilha que eu volto a derramar. Porque eu sou fonte inesgotável, o que eu tenho não acaba. Foi você que parou de vir na minha presença, foi você que parou de vir orar, foi você que parou de acordar às madrugadas. O azeite está aqui, o azeite está pronto para ser derramado, o azeite está pronto para inundar a tua cabeça e mudar a tua história. O azeite está pronto, mas você parou de vir, você parou de orar, você parou de jejuar, foi você que parou de vir. Deus nunca parou, Deus nunca se cansou, Deus nunca se esqueceu de você. Volta a trazer vasilhas, irmão. Volta a entrar para dentro do teu quarto, pega a tua vasilha e fala assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui com a minha vasilha, pode encher, todos os dias eu vou trazer mais, porque o azeite não acabou. Esse detalhe é muito importante: não acabou, aquilo que era um pouquinho, não acabou, só parou. Deus está te chamando para voltar, irmão. Volta para a presença dEle, que o azeite vai voltar a ser derramado. Volta para o teu ministério, volta para a presença de Jesus. Procura os pastores, procura um profissional, procure alguém e diga assim: eu preciso de ajuda, eu não quero mais ficar parado, eu sei que Deus tem mais para mim, eu sei que Deus tem algo muito mais poderoso, mas lá em 2022 eu parei, lá em 2021 eu parei, não, eu não quero mais, eu achei que tinha acabado o que Deus tinha para mim, mas não acabou, parou, mas hoje eu volto para a presença dEle, hoje eu volto a trazer vasilhas, hoje eu volto. E o verso de número 7 vai dizer: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Em 7 versículos, ela passou de endividada para aposentada. Em 7 versículos, Deus mudou a história daquela mulher. Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode mudar a realidade da tua casa hoje, irmão. Deus pode mudar a tua família hoje. Quando nós falamos para você: vem para o altar. Quando nós falamos para você: busque a Deus. Quando nós falamos para você: se levanta, avance. Não é história de pastor para poder encher o altar para tirar foto e postar no Instagram, não. Nós cremos que existe milagres. Nós cremos que se dobrarmos os nossos joelhos, o azeite volta a escorrer. Nós cremos que Deus pode mudar a tua vida em dias. Ele pode fazer em dias o que demoraria anos para acontecer, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Meu Deus, meu Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Minha colheita.
Se você chegou aqui hoje de uma forma a qual você está como essa mulher,